Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Estamos agora entrando numa segunda fase, no que eu considero ser uma segunda fase do nosso projeto aqui do canal Lendas e Causos de Pernambuco, que era uma proposta que eu já tinha em mente antes, que era não só apenas de trazer histórias, né, mal assombradas, histórias de lendas aqui para o canal, mas também trazer digamos assim, análises socio-históricas, né, e culturais, antropológicas, psicológicas, psicanalíticas acerca dessas lendas, né? O que essas lendas querem falar, o que está por trás dessas lendas, dessas histórias de assombração. Então, algo que eu já percebi, já constatei já de muito tempo, é que não é sobre apenas falar de lendas, mas é sobre falar sobre a subjetividade humana, o inconsciente coletivo, o inconsciente individual, é sobre falar sobre nossa história, nossas raízes, sobre falar sobre nossa cultura, por exemplo, né? E nossas feridas também, por que não dizer? Inclusive, a ferida é algo que eu quero tratar neste vídeo aqui, que é um vídeo que eu considero muito interessante, estou tendo muito prazer em fazer, em gravar para você. Eu vou dividir com você uma análise, né, que eu já tenho feito já há algum tempo, através de pesquisas e tal. Como é que essas lendas falam sobre a nossa subjetividade, a nossa identidade, o nosso inconsciente. Fazendo, por exemplo, analogia com que Freud, né, uma frase que é atribuída a Freud, quando ele vai dizer que quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que Paulo. Eu posso considerar, por exemplo, que quando um grupo social fala sobre uma determinada história de assombração, eu conheço muito mais sobre esse grupo social do que sobre esta assombração, tá? Então, vamos lá, vamos entender qual é a proposta do nosso... A gente vai continuar trazendo, não sei se eu já falei isso nesse vídeo aqui, mas a gente vai continuar trazendo histórias de assombrações aqui, histórias, relatos, né, mal assombrados, de fantasmas e por aí vai, de aparições. Mas eu quero trazer nesse segundo momento aqui, que a gente está entrando agora no canal, também algumas análises, né? E porque isso vai se transformar em livro em breve. Estou me preparando para escrever um livro acerca disso, tá? Mas vamos lá, vamos entender aqui o que é que eu quero trazer hoje. Eu quero falar sobre o Curupira e como, por exemplo, a relação que o brasileiro teve com o Curupira logo de início, né, logo depois, por exemplo, da descoberta do Brasil, fala sobre um etnocentrismo muito perigoso. Então a gente vai trazer justamente essas questões aqui. Eu quero trazer, é provável que a gente inclusive traga outras discussões acerca do Curupira e talvez alguém esteja se perguntando, mas por que falar de Curupira? Porque Curupira é uma lenda que é mais do sudeste, por exemplo, do Brasil, né? Existem discussões nesse sentido, porque, por exemplo, o Curupira tem diversas características que se parecem com a comadre Florzinha. Então, talvez a comadre Florzinha que a gente entenda aqui em Pernambuco seja um misto, como a gente já falou em uma determinada live aqui no canal, seja um misto, por exemplo, de uma influência, né, alemã, porque lá também existia uma lenda das esposas das matas, e nessa live a gente falou que a Alemanha também tem uma participação relevante aqui na Constituição Histórica de Pernambuco. Mas a gente pode entender também, por exemplo, que a comadre Florzinha começou a surgir aqui mais ou menos no século XVIII, século XIX, e o Curupira já estava desde o século XVI, possivelmente antes disso, né, aqui no Brasil. O Curupira é uma lenda que era muito difundida, por exemplo, entre as tribos indígenas, né? E as tribos indígenas eram maciças aqui em Pernambuco. Então a gente pode entender que existe essa influência, né? Inclusive em alguns lugares vão dizer que o Curupira e a Caipora são a mesma pessoa, são a mesma lenda. Vão dizer que a comadre Florzinha e a Caipora é a mesma lenda também. Em outros lugares já vão dizer que se você confunde a comadre Florzinha com a Caipora, as duas vão ficar extremamente aborrecidas. E no caso o Curupira seria o marido da Caipora. Tem também essa questão, né? Essa distinção. As lendas, na verdade, possuem essas características de se modificar, porque também falam sobre angústias e temores do próprio ser humano de uma forma simbólica, né? De uma forma, digamos assim, deslocada. Então, a partir de determinados períodos históricos, essas lendas vão sofrer algumas modificações, né? Mas o que a gente quer falar sobre essa questão do etnocentrismo na relação com o Curupira logo de início aqui no Brasil? Uma coisa curiosa, por exemplo, é que o padre, eu estou com até uma carta aqui escrita, né? O padre José de Anchieta, que era um padre espanhol,
e ele estava, digamos, a serviço de Portugal, justamente porque existia aquela perspectiva da colonização. E já a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é, para você colonizar um povo, você tem que ser etnocêntrico, né? Do ponto de vista antropológico, isso é muito discutido, né? A questão do etnocentrismo, a questão, por exemplo, do eurocentrismo, que é algo que a gente sofre aqui, que causou a questão da ferida colonial. Então, o etnocentrismo digamos assim, você centralizar numa raça os valores e os costumes, né? Como se esta raça, como se esse grupo social fosse superior a outro, né? Então, para você colonizar um país, você tem que partir da premissa, consciente ou inconscientemente, de que a sua cultura é melhor do que aquele país. Então, quando chegam aqui no Brasil, inclusive os padres catequistas, né? Esses padres jesuítas, catequizando os índios, por exemplo, é preciso se partir de uma premissa de que vocês são pessoas inferiores porque eu tenho uma cultura, eu faço parte de uma outra cultura, faço parte de uma outra raça, e nossa raça, como é superior, a gente está aqui para ajudar vocês, a gente está aqui para trazer civilização para vocês, como se isso não fosse algo completamente discutível, né? Porque para alguns a civilização avançou, né? Mas nós temos aí crimes, nós temos fome, nós temos desigualdade social, nós temos violência dentro de casa, nós temos estupro. Então, que tipo de evolução foi essa, né? Então, isso cabe ser discutido. Mas não é nem o ponto central que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre a relação etnocêntrica dessas primeiras relações com o Curupira, porque o padre José de Anchieta, lá na província de São Vicente, em 1560, logo depois da descoberta do Brasil, e para quem não sabe, só para você se localizar no Brasil, a província de São Vicente é aquela região ali onde hoje é conhecido como o estado de São Paulo, né? Inclusive hoje tem um município de São Vicente, ou se não me engano é Vicente, lá no estado de São Paulo. Mas ali era uma província, inclusive o padre José de Anchieta foi um dos responsáveis, né, pela constituição do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então ele teve uma importância histórica muito grande, um homem de muita influência, e ele escreveu uma carta em 1560 que eu quero ler para vocês, para você ter uma ideia de algo que é muito sutil e que essas lendas também falam sobre a questão da nossa ferida colonial. Ele vai dizer o seguinte: 1560, província de São Vicente, José de Anchieta escreve num trecho dessa carta, diz o seguinte: pouco terei de acrescentar a respeito daquelas coisas que costumam assustar os índios em aparições noturnas ou antes demônios. Presta atenção, porque ele classificou o Curupira como demônios. Atenção nisso aqui. Coisa muito sabida corre pela boca de todos, que há certos demônios que os Brasis chamam de Curupira. No caso, ele escreve Corupira, porque a princípio não era Curupira com U, era Curupira com O, que muitas vezes atacam os índios nos bosques, açoitam, atormentam e matam. Deste fato, são testemunhas alguns de nossos irmãos, que algumas vezes tiveram ocasião de ver os assassinados por eles. Olha só, isso é uma carta de um padre, tá? Que eu estou falando, um padre jesuíta falando sobre um suposto, entre aspas, demônio da floresta, que era conhecido como Curupira. Então ele vai dizer: por esse motivo, os índios costumam deixar penas de aves, abanicos, flechas e outras coisas como estas, em qualquer parte da estrada que leva ao sertão, através de cerradas matas ou de alcantiladas serras quando passam por lá, como uma oferenda, e humildemente imploram ao Curupira que lhes não faça mal. Isso foi o que escreveu o padre José de Anchieta. Qual é a crítica que eu tenho para fazer aqui? Essa análise, por exemplo, sócio-histórica que a gente está se propondo, né? É falar sobre esta classificação que foi designada ao Curupira, inicialmente Curupira com O, que é uma questão que é trabalhada, por exemplo, neste livro aqui do Alexandro de Jesus, né? Um livro chamado Curupira. E Curupira, mau encontro, tradução e dívida colonial. O fato, por exemplo, do José de Anchieta classificar o Curupira como demônio pode parecer uma coisa simples para você e compreensível, mas isso é de uma sutileza
que vai acabar retratando, por exemplo, como a gente ainda possui essa ferida colonial e como a gente possui, por exemplo, através de uma perspectiva psicanalítica, um inconsciente que é muito colonizado, né? Ou através, inclusive, até da psicologia analítica de Jung, o inconsciente coletivo que precisa passar por uma decolonialidade, digamos assim. Então, o fato de classificar esta entidade, porque o que é uma entidade, na verdade? A entidade é aquilo que se constitui uma existência de algo, né? Então, é uma classificação, digamos assim, abrangente. Você pode entender o Curupira como uma entidade. Hoje, como a gente já tem essa influência que começou na Ásia Menor e se propagou a partir do século IV, do imperador romano Constantino, lá na Europa, né? Quando a gente recebe, por exemplo, padres catequistas aqui, os padres jesuítas, digamos assim, evangelizando os índios, a gente tem uma perspectiva eurocêntrica, onde a cultura que existia na Europa era superior dos índios. Então essa premissa, ela não faz o menor sentido se você pensar racionalmente e criticamente sobre isso. Então o que nós temos, por exemplo, é a evangelização, não a partir de uma perspectiva bíblica necessariamente, mas a partir, por exemplo, de um etnocentrismo que é eurocêntrico, apesar da redundância, mas faço questão de colocar esta palavra, essa classificação, né? Etnocentrismo eurocêntrico. Então, esta colonização, por exemplo, faz com que algumas entidades que até então eram conhecidas, neste caso aqui, como Curupira, sejam classificados como demônios, e aí o padre José de Anchieta vai classificar. Curupira, na verdade, existe um demônio na mata que os índios chamam de Curupira, quando na verdade esta classificação poderia ser inversa, no sentido de existe o Curupira na mata, que eu particularmente entendo como um demônio, sendo um demônio a partir da minha perspectiva. Isso é você respeitar a subjetividade de outrem, né? Isso é você respeitar a cultura, você respeitar, por exemplo, os costumes daquele povo. Quando eu parto dessa perspectiva invertida e sutil de classificar, por exemplo, um demônio que os índios chamam de Curupira, eu tenho aí um retrato cartográfico, né, de um etnocentrismo eurocêntrico, né? Ou seja, de um etnocentrismo que parte do princípio de que essa colonização vem ajudar os índios a se tornarem pessoas melhores e civilizadas, civilização essa que a gente pode questionar, inclusive a partir da perspectiva estatística que a gente tem hoje na segurança pública, e aí a gente parte justamente desse princípio de que os europeus, eles são seres mais evoluídos e olha só, eles são bons também, porque eles querem nos ajudar para que a gente se torne pessoas melhores e tal. Então você tem uma subvalorização da cultura indígena aqui, e esta relação, por exemplo, né, da classificação demoníaca do Curupira, porque se você parte do princípio de que é um demônio, você está partindo do princípio de uma perspectiva judaico-cristã que estava muito popularizada, por exemplo, na Europa, principalmente a partir da Reforma Protestante, que tinha acontecido 60 anos antes dessa carta. Mas antes da Reforma Protestante, por exemplo, você tinha também a total influência e controle da Igreja Católica a partir do século mais ou menos 3, 4, nesse sentido. Você tem ali, por exemplo, a tradução da Vulgata, né, a questão da Bíblia, sendo digamos assim, o catolicismo sendo constituído, e a partir daquele momento você tem a Igreja Católica controlando todo o Estado da Europa. E quando você controla o Estado também, você controla necessariamente a visão de mundo, tanto é que na Idade Média você tinha um teocentrismo muito grande, né? E quando você vai para o regime capitalista, a gente pode entender que existe uma libertação do ser. Alguns autores vão tratar dessa forma justamente porque as explicações acerca daquilo que estava acontecendo no mundo deixam de ser mais teocêntricas e passam a ser mais antropocêntricas. Então, de acordo com este contexto, você tem nessa carta do José de Anchieta uma relação clássica desse etnocentrismo que causaria anos depois e até hoje essa ferida colonial que a gente tem, que a partir da perspectiva da psicanálise a gente pode entender que a escravização, por exemplo, inconsciente no mínimo não passou, né? Não acabou essa escravização ou essa escravidão, né?
isso não terminou, porque o nosso inconsciente ele é muito colonizado, ou seja ele individual na perspectiva psicanalítica, ou seja ele na perspectiva da psicologia analítica de Jung. Então você tem esta primeira, digamos assim, intervenção de um etnocentrismo que é muito nefasto ainda hoje para a nossa população. A gente vai trazer algumas perspectivas críticas nesse sentido, não sei se vai agradar a todo mundo, mas isso já era planejado para nosso canal aqui, falar sobre trazer essas análises socio-históricas, essas análises críticas, né, antropológicas, sociológicas, históricas, como a gente já falou, a questão da psicanálise e também a psicologia analítica. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.